Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Na nossa Assembleia Eucarística está um grupo proveniente da Paróquia de Famões, Lisboa. Com alegria celebremos então este sacramento central da nossa vida de fé, que é a Eucaristia. E para dignamente a celebrarmos, comecemos por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, lembrai-vos disto: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia abundantemente também colherá abundantemente. Dê cada um segundo o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças, de modo que, tendo sempre em tudo o necessário, vos fiquei ainda muito para toda a espécie de boas obras, como está escrito: repartiu com largueza pelos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento, também vos dará a semente em abundância e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos em tudo e podereis praticar a mais larga generosidade, que fará subir, por nosso intermédio, a ação de graças a Deus. Palavra do Senhor.
será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha os homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Dichoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto,
fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sobrinho, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente no que é oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, São Paulo indica aos coríntios, ou tenta motivá-los a partilharem do pouco que têm, porque não são uma comunidade de gente rica. A maior parte dos cristãos de Corinto, no começo, era gente humilde e pobre, mas a partilhar com a Igreja-mãe de Jerusalém, que estava ainda em maiores dificuldades. Ele tinha organizado um peditório nas igrejas que ele tinha fundado para isso. E hoje, ontem já a leitura falava deste peditório, indica-nos duas atitudes que são importantes à hora de partilharmos. Primeiro, o partilhar, o estarmos interiormente convencidos que quando rezo o Pai Nosso, rezo no plural, o Pão Nosso. Então eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar no outro também. O sentido da partilha que está presente desde o começo da vida da Igreja. Mas São Paulo indica duas atitudes que são importantes para nós hoje, como eram naquele então para os cristãos de Corinto. Dar com generosidade. Dar com generosidade. Se eu dou com generosidade, quem semeia muito, colhe muito, diz São Paulo. Jesus elogiou não quem deu a esmola maior no tempo, mas quem deu tudo o que tinha àquela viúva. Lembram-se? Então, dar com generosidade, partilhar com generosidade, não ser mesquinhos, tacanhos no nosso modo de partilhar, seja a nível de bens materiais, seja a qualquer outro nível, qualquer ajuda que eu preste, que eu faça com generosidade. E a outra atitude tão importante, ou mais ainda, é dar com alegria, não dar constrangido, não partilhar, não ajudar, porque para a ciência agora Deus quer que eu ajude o outro e lá tem que aguentar com o outro. Não, dar com alegria. Deus ama quem dá com alegria e só dá com alegria quem ama. Quem dá por querer o bem do outro, sente alegria em ver o outro bem. Então sejamos generosos e sejamos alegres no nosso modo de partilhar e de ajudar o nosso semelhante. No Evangelho, este Evangelho proclama-se todos os anos na quarta-feira de cinzas, a abrir o tempo da Quaresma. Porquê? Porque nos indica a intenção correta com que devemos fazer o bem que fazemos. Tudo o que de bom fizermos pode estar minado por uma atitude que não é correta. Porque é uma atitude, no fundo, egoísta. E Jesus diz qual é. Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens para seres vistos por eles. Eu posso fazer tudo na minha vida, tudo o bem na minha vida, à espera de que os outros digam: olha como ele é bom. Ele é o melhor, não há ninguém tão generoso, não há ninguém tão bondoso. Então eu estou a procurar não o bem do outro diretamente, mas o meu eu, para ficar engrandecido aos olhos dos outros. Às vezes isto está misturado em nós. Como é que eu sei que estou à procura do elogio dos outros na minha vida, à procura de ser reconhecido e admirado pelo bem que eu faço? Olha, quando fico triste, quando não me elogiam, é sinal que eu estou à procura do elogio.
Pode não ser só à procura do elogio, mas estou à procura dele. Ou quando fico zangado, preparei tão bem aquele encontro para os da catequese, dos mais velhinhos da catequese da minha paróquia, e no fim só vieram 2 ou 3. E fiquei zangado. Não sabem aproveitar, são isto, são aquilo. Quem é sacerdote ou quem é catequista pode cair nisto. Então estamos a fazer não tanto pelo bem do nosso semelhante, não tanto pelo amor que eu tenho a Deus, eu rezo, não porque eu amo Deus, rezo para que vejam como eu sou uma pessoa piedosa e santa. Olha como aquele é piedoso ou como aquela é piedosa. Jesus fala de 3 coisas: a esmola, o jejum e a oração. Tudo coisas muito boas, mas se eu as faço a pensar apenas em promover a imagem, a minha autoimagem diante dos outros, se eu só faço com essa intenção, está tudo minado pela raiz. No fundo faço por egoísmo, procuro-me a mim mesmo e não os outros, e não Deus. Então, meus irmãos, se calhar isto está misturado um pouquinho no coração e na mente de cada um de nós. Estejamos atentos. Sabem porquê? É porque isto rouba completamente a liberdade. Quem anda à procura de que o admirem, de que vejam como é bom, como é generoso, como é piedoso, como é santo, quem anda à procura de impressionar os outros, fica escravo disso. Não é livre. Tem medo de dizer, por exemplo, o sacerdote tem medo de dizer a verdade da palavra de Deus, porque vão ficar um pouco chateados com ele. E ele, para evitar isso, diz meias coisas só. Por exemplo, rouba-nos a liberdade. E muita gente treme quando está diante dos outros, por isso mesmo, tem medo de fazer fraca figura. Está preocupado com a figura que vai fazer. E fica tolhido, não é capaz de fazer uma leitura, por exemplo, em público. Isto rouba a liberdade quando nós estamos excessivamente preocupados conosco próprios. Que o Senhor Jesus nos liberte disto. E estejamos atentos, porque quanto mais nós nos libertarmos desta escravidão da procura da autoimagem, mais bem poderemos fazer aos outros e melhor bem para nós resultará também e Deus será louvado. Irmãos, o verdadeiro juízo das nossas ações é o Pai do céu, que vê o que está oculto e dará a cada um a sua recompensa. Com humildade, dirijamo-nos a Ele em oração, dizendo: socorrei, Senhor, o vosso povo. Com a Igreja, comunidade cristã que reza e canta, com todos os que oram em segredo ao Pai do céu e com aqueles que procuram ser sinceros, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que repartem às escondidas o que têm, com os que realizam o bem, mas sem ruído, e com os que dão com a mão direita, sem que a mão esquerda o saiba, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que jejuam sem tomar um ar sombrio, com os que fazem, mas perfumam a cabeça, e com os que não dão a perceber o seu jejum, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que semeiam em abundância boa semente, com os que dão aos outros sem constrangimento, e com os que repartem com largueza pelos pobres, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os jovens que dão vida às comunidades, com os adultos que as sustentam e tornam firmes, e com as crianças que se alegram com os seus cânticos, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Senhor, Deus humilde e verdadeiro, que amais quem é sincero nas suas ações, ensinai-nos a rezar e a jejuar e a dar esmola. Por Cristo nosso Senhor.
Rogai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao gênero humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ai neto que vai, ai nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. A nossa
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o coração cheio de fé e de gratidão, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, em nossa vida, que entreis em morar, mas dizem uma palavra e sereis salvos.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, fazemos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo uma boa tarde e aos que estáis como peregrinos no santuário, uma santa peregrinação. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe